Todos. Bem-vindos ao primeiro Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia, promovido pela Embrapa e pela Nanodiversity. Meu nome é Isis Eixe, eu sou diretora executiva da Portunus e hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre biomanufatura e biologia sintética. A Portunus é uma startup que começou em Austin, nos Estados Unidos. Nós também temos uma sede em Bogotá, na Colômbia, uma sede em Curitiba e mais recentemente nós nos instalamos em Toledo, no Bioparque, onde nós vamos fazer uma usina piloto para a produção do nosso produto principal, que é voltado para a agricultura, que é o KetoGuard. Além de ser cofundadora e diretora da Portunus Brasil, eu também sou pesquisadora em biotecnologia, tenho uma formação bastante interdisciplinar, eu sou bacharel em ciência e tecnologia, tenho especialização em biotecnologia, também tenho formação em relações internacionais, com um enfoque muito grande em transferência de tecnologia. Sou fellow do MIT Media Lab, no programa Global Biosummit Fellowship, e atualmente eu também estou cursando um mestrado em bioinformática. Se for possível, no finalzinho da palestra a gente fala um pouquinho mais sobre a Portunus, mas hoje a nossa conversa aqui, nosso bate-papo é sobre biomanufatura e biologia sintética. E dentro da biologia sintética, especificamente, a gente vai conversar sobre bottom-up de sistemas cell-free. Primeiramente, eu acho que é importante delimitar o que está sendo referenciado nessa palestra como biologia sintética. A biologia sintética aqui está sendo tratada em 3 dimensões. A primeira dimensão é como um movimento científico. E esse movimento científico começou a ganhar visibilidade e força paralelamente à disciplina de biologia sintética, que também começa a ganhar visibilidade e força no início dos anos 2000. A disciplina de biologia sintética, por sua vez, nasce do diálogo e da combinação de princípios de várias áreas do saber, principalmente a biotecnologia, a nanotecnologia, a ciência da computação, a automação e princípios da engenharia. Dentro da combinação e do diálogo de princípios de todas essas áreas, os fundamentos são o design e a construção de novos sistemas e dispositivos e partes biológicas, utilizando princípios da engenharia para isso, e também o redesign desses mesmos sistemas naturais existentes já, só que para propósitos humanos. É importante delimitar porque é um campo relativamente novo e ainda há um pouco de disputa sobre essas definições. Eu sei que o público do congresso é muito diverso, tem pessoas que trabalham com biologia sintética diariamente aqui, e também tem pessoas que estão tendo ou um primeiro contato ou que ainda não tiveram um contato muito aprofundado com essa área. Então achei interessante trazer pelo menos uma definição mais formal do que é a disciplina, e a fonte escolhida foi a Simberg. Essa definição dialoga com o que a gente vai falar mais a seguir, que são os sistemas bottom-up. Os sistemas bottom-up são sistemas, dentro dos conceitos de engenharia, em que você utiliza peças simples, peças muito simples, e vai montando essas peças para formar sistemas complexos, que é exatamente o que está sendo dito aqui em outras palavras pela Simberg, peças e dispositivos de prateleira com conexões padrão para chassi biológico robusto, como levedura e E. coli, que aceitam prontamente peças e dispositivos para montagem de componentes em sistemas cada vez mais sofisticados e funcionais. Com a união dessas 3 áreas, da biologia nanomolecular, da ciência da computação e da engenharia, é possível fazer o design e a síntese de biomoléculas tão complexas quanto o DNA. Essa síntese a partir do nada de biomoléculas é chamada de síntese de novo, e ela permite a criação de coisas muito interessantes dentro da biomanufatura, como, por exemplo, alimentos solares. A Solar Foods é uma startup americana que produz alimentos a partir de apenas gás carbônico, água e eletricidade, com o auxílio de micro-organismos, é claro. A biologia sintética pode ir sendo aplicada em todas as áreas da biotecnologia como uma via menos custosa e mais rápida dentro da pesquisa e desenvolvimento. Então, o exemplo anterior foi dentro da engenharia de alimentos, mas a gente tem aplicações também voltadas para a saúde, voltadas para a agricultura, voltadas para o meio ambiente. Mais recentemente, a gente tem aplicações de bioimpressão 3D. Nesse slide tem um exemplo bem interessante de bioimpressão 3D, porque essa startup em especial, não somente ela está fazendo a bioimpressão 3D, já fez impressão de glândulas tireoides de rato e também de cartilagem humana, mas além de ter feito essa bioimpressão foi feita no espaço.
Outro exemplo interessante é um interruptor proteico, de novo bioativo, que foi projetado para controlar processos biológicos em células vivas. As proteínas, de novo, já eram expressadas há algum tempo, mas essa é uma proteína dinâmica, cuja função você pode controlar. E você controla essa função através de mudanças conformacionais que são induzidas dentro de células vivas. E afinal, onde que os sistemas cell-free se encaixam dentro da biologia sintética e por que eles são importantes? Eu coloquei aqui uma pequena retrospectiva, uma pequena linha do tempo que marca momentos específicos dentro do sistema, dentro dos desenvolvimentos do sistema cell-free. No início, o sistema cell-free ele era usado para desconstruir a biologia, por assim dizer. Ele era utilizado como uma ferramenta de engenharia reversa. Edward Buckner foi o primeiro a utilizar esse sistema em 1890 para a fermentação de etanol cell-free, e ele recebeu o Prêmio Nobel em Química por isso em 1907. Posteriormente, nas décadas de 1960 e 1970, a gente já tem a biotransformação com apenas uma enzima para a produção de xarope de glicose e para alguns antibióticos semissintéticos. E na década de 90, a gente tem a transformação multienzimática e síntese cell-free de proteína. E finalmente, dentro dessa linha temporal, em 2000 a gente vai ter uma aplicação totalmente bottom-up do sistema cell-free para a produção de hidrogênio. E o que são, afinal, esses sistemas cell-free? Em primeiro lugar, trata-se de biotecnologia in vitro. Então, são métodos e tecnologias utilizados para engenheirar os processos biológicos fora da célula. E quais são as estratégias para que a gente possa fazer isso? Nós utilizamos enzimas recombinantes, síntese proteica a partir de alimentos recombinantes, linhagens selvagens e biotransformação de extratos de células e extrato de célula baseado em síntese cell-free de proteínas. E afinal, quais são as vantagens desse sistema? Porque cada vez mais startups e também grandes players, como players da indústria farmacêutica, têm adotado o sistema bottom-up por cell-free. Em primeiro lugar, o rendimento. O rendimento é muito maior. A taxa de reação é mais rápida, a separação final dos produtos é facilitada, existe um controle aberto dos processos, de cada etapa do processo, e tem uma amplitude de condições sobre as quais as reações podem funcionar, então ela tem menos restrições do que as reações que podem ocorrer em vivo. E também há uma tolerância a substratos ou produtos tóxicos. Nesse slide eu trouxe para vocês alguns exemplos da automação de ciclos cell-free para biomateriais. Então, quando vocês virem ali na flechinha, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, CFPF trata-se de Cell-Free Protein Synthesis. E com esse sistema de síntese de proteína cell-free, é possível fazer a biomanufatura de micropartículas e nanopartículas, bacteriófagos, até nanodiscos, e os meios são os mais diversos, de papel a hidrogel, as superfícies que utilizam microfluídica. Continuando esse painel, agora eu gostaria que nós nos voltássemos um pouquinho para a síntese de proteínas cell-free e suas plataformas. Então aqui tem um pequeno gráfico, um pequeno diagrama de quais são as etapas e de como que ocorre essa síntese em um tempo de 1 a 2 dias. E como, afinal, funcionam essas plataformas para síntese de proteínas cell-free? A parte mais importante, é claro, é que você não vai utilizar a célula, mas o maquinário que a célula oferece, o maquinário celular que está dentro daquela célula. E com isso você vai poder produzir qualquer coisa que aquela célula produz. Você não precisa da célula em si, você precisa dos elementos que estão dentro daquela célula. Por exemplo, você precisa da polimerase para fazer a transcrição, você precisa dos ribossomos para fazer a tradução, e assim por diante. Então, o primeiro passo dessa plataforma, o primeiro passo desse sistema, vai ser selecionar as células que possuem o maquinário que você necessita, porque é dessas células que você vai tirar o extrato. Então, você vai fazer o cultivo dessas células em meio líquido. Podem ser células de micro-organismos, como E. coli, como levedura, mas também podem ser células de plantas, células animais. Quando você já tiver um volume suficiente dessa solução, você vai para o segundo passo, que é o passo onde você vai fazer a separação da parte sólida e da parte líquida, geralmente por centrifugação. Depois que você fez a separação e que você está só com o material celular, daí é necessário fazer a lise celular. A lise celular geralmente é feita por vibração, até que ocorra a explosão literal dessa célula e que todo o maquinário celular seja liberado. A partir desse momento, então, você vai ter fora da célula as RNAs polimerases para a transcrição, você vai ter os ribossomos para a tradução, mas só isso não vai ser o suficiente.
Dependendo do que você pretende sintetizar, você precisa adicionar elementos diferentes. Você pode ter que adicionar nucleotídeos para sintetizar um RNA, você pode ter que adicionar aminoácidos para sintetizar proteínas. E além desses elementos que são relativos à sua síntese-alvo, você também precisa acrescentar alguma fonte de energia para que os processos de transcrição e tradução ocorram normalmente. E depois que você fez tudo isso, você precisa, é claro, acrescentar o DNA, porque o DNA é que vai dar início aos processos de transcrição e tradução. O DNA vai gerar RNA, que vai gerar proteína. Então, se você observar ali na figura do slide, na terceira parte da figura, do lado direito, tem uma representação do momento em que são acrescentados extratos, inclusive o DNA. Nucleotídeos podem ser aminoácidos, mas também tem que ser acrescentada uma fonte de energia, que normalmente é o ATP. E daí o sistema está pronto e completo para que ocorra a transcrição e a tradução da sua proteína de interesse. Então, por esse sistema você pode fazer a montagem de proteínas complexas, você pode fazer a modificação por via sintética de proteínas e você também pode desenvolver redes genéticas. As primeiras plataformas de cell-free que merecem destaque aqui são as plataformas Pure. A tecnologia Pure foi desenvolvida em 2001, ela é uma plataforma comercial. A abordagem dessa plataforma é baseada na reconstituição do maquinário celular da E. coli para transcrição, tradução e geração de energia, através da purificação de componentes expressos de modo recombinante com histidina e adicionando esses componentes à solução da reação do sistema CFPE. É possível com esse sistema desde a produção de proteínas de membrana até o estudo isolado de proteínas complexas e de proteínas recombinantes também. É uma plataforma que apresenta algumas vantagens, como a ausência de nucleases ou proteases depois da purificação dos componentes. Ela é bem flexível, é bastante modular e também está disponível comercialmente. As desvantagens é que é uma plataforma cara, é uma plataforma que não consegue ativar metabolismos endógenos e precisa de purificação de histidina. As aplicações mais comuns são para o desenvolvimento e produção de células mínimas, de complexos proteicos e de aminoácidos fora do padrão. Outras plataformas de cell-free bastante comuns são plataformas que utilizam micro-organismos, bactérias como a E. coli ou leveduras. Os sistemas que utilizam esses extratos de micro-organismos como a E. coli têm algumas vantagens. Uma das principais vantagens especificamente quando a gente está usando extrato de E. coli, é o rendimento. Além de outras vantagens, é claro, como o baixo custo para a preparação do extrato, o baixo custo dos reagentes, o fato de ser uma plataforma que é disponível comercialmente. Também são disponíveis as ferramentas genéticas para modificação de cepas ou para biologia sintética. E o escalonamento desse sistema cell-free de produção de proteína, ele é linear. Como desvantagem, eu acho que vale a pena citar que existem limitações nas modificações pós-traducionais. Aplicações são muitas, né? Em primeiro lugar, é um desenvolvimento que pode ser feito em larga escala. Podem ser feitas produções de anticorpos, de vacinas, pode ser utilizado para sistemas de diagnóstico, para a produção de aminoácidos fora do padrão, para circuitos gênicos, circuitos e redes gênicas. Ainda voltando o nosso olhar para as plataformas que são feitas com extratos de micro-organismos, existem as plataformas com extratos de Saccharomyces cerevisiae. As vantagens na utilização dessa plataforma é que ela é simples, ela tem um custo baixo na preparação dos extratos, mecanismos cotraducionais de dobramento, várias ferramentas genéticas estão disponíveis para modificações de cepas específicas ou para uso em biologia sintética, mas ela também tem algumas desvantagens, né? Entre as desvantagens é que não existe nenhuma modificação pós-traducional. E também o rendimento é muito baixo. A aplicação principal, até pelo próprio maquinário que está disponível, é para a produção de proteínas complexas. Também quero chamar a atenção de vocês para plataformas cell-free com outros tipos de extrato, com extratos de plantas, com extratos de animais, com extratos de insetos. A primeira delas que merece destaque é a plataforma com extrato de germe de trigo. As aplicações dessa plataforma são para produção em larga escala, também para produção de vacinas, de proteomas e para realizar caracterização estrutural. As principais vantagens dessa plataforma com extrato de germe de trigo são, em primeiro lugar, os altos rendimentos. Também é uma plataforma que já está provada que funciona para a síntese de muitos tipos diferentes de proteínas eucarióticas, incluindo proteínas de membrana. E também é uma plataforma cujas reações duram menos de 60 horas.
Entre as desvantagens, a preparação do extrato tem um tempo muito longo e ela é muito trabalhosa, e também existe dificuldade na transferência de tecnologia. Continuando essa jornada pelas plataformas cell-free, eu acho que vale a pena destacar algumas outras plataformas de extratos de plantas, animais e insetos, dentre elas as plataformas que utilizam células de tabaco, as plataformas que utilizam extrato celular de insetos, as plataformas que utilizam células de ovário de hamster chinês, sem esquecer também das células humanas, como a K562 e as células HeLa. A principal aplicação em comum de todas essas plataformas é para a produção de proteínas complexas, e dentre todas essas células eu acho que vale a pena comentar um pouquinho mais sobre as células HeLa. As linhagens de células HeLa são todas originadas de uma mesma paciente, chamada Henrietta Lacks, que faleceu de um câncer cervical muito agressivo em 1951. As células da Henrietta Lacks foram coletadas alguns meses antes dela falecer e elas continuam se dividindo até hoje. Elas podem ser consideradas as primeiras células imortais humanas. As células humanas normais possuem mecanismos de controle que não permitem que elas fiquem se dividindo indefinidamente. Elas possuem um mecanismo de morte programada, chamado apoptose, que normalmente ocorre em no máximo 50 divisões. Uma das funções da apoptose é impedir a propagação de erros genéticos. E mesmo as células cancerígenas que se dividem indefinidamente não são imortais. A morte celular ocorre em algum momento, principalmente fora do corpo. No caso das células HeLa, elas continuam sobrevivendo e se dividindo até hoje fora do corpo humano. E é justamente essa característica que torna essas células uma das fontes mais populares de linhagens de células de mamíferos para tradução in vitro. Os extratos de inseto têm a vantagem de que incluem a possibilidade das modificações pós-traducionais. É uma plataforma que já está aprovada para síntese de proteínas de membrana e também está comercialmente disponível. As desvantagens são que o rendimento não é muito bom e ele exige um volume muito grande de extrato, aproximadamente 25% do volume da reação vai ser do extrato de inseto. Por sua vez, as células de hamster chinês e as células humanas, elas têm a vantagem de que, é claro, elas possibilitam as modificações pós-traducionais. Elas são células já bastante testadas para síntese de proteína de membrana e também são as células preferidas em plataformas cujo objetivo é a expressão de proteínas humanas. As desvantagens são que o rendimento é muito baixo e requer muito extrato também, o volume de aproximadamente 25%. O setor que mais tem crescido dentro da biomanufatura é o setor para produção de insumos para a saúde. Nesse momento tem várias startups produzindo medicamentos, produzindo vacinas, produzindo insumos para diagnóstico através da biomanufatura por sistemas cell-free. Eu espero que esse panorama da tecnologia cell-free utilizada como um sistema bottom-up para biomanufatura tenha despertado o interesse de alguns aqui para tentar aplicar na sua pesquisa e desenvolvimento das suas empresas. A tendência é que o cell-free esteja cada vez mais inserido dentro da bioeconomia, porque é uma alternativa de um custo relativamente baixo, o rendimento proporcionalmente é muito alto, é uma tecnologia muito flexível, muito modular. E conforme essa tecnologia cresce e se desenvolve, é possível engenheirar não somente proteínas, mas sistemas metabólicos completos. Os sistemas cell-free já deixaram de ser uma tecnologia de bancada, uma tecnologia utilizada somente na montagem do pipeline, e ela já está se tornando um novo padrão na biologia sintética voltada para a biomanufatura. Possibilidades para confecção de biosensores, para ferramentas de diagnóstico, novos alimentos, cultivares, aplicações na agricultura, aplicações no meio ambiente, produção de cosméticos, todas essas áreas e muitas outras podem contar com o sistema cell-free na sua produção. Eu acredito que a próxima evolução na tecnologia cell-free vai se voltar para a produção de fragmentos de anticorpos e também para a produção de proteínas mais complexas que necessitam de uma variedade maior de chaperones. Eu finalizo aqui a nossa jornada falando um pouquinho sobre uma startup chamada Swift Scale Biologics, que foi fundada por pesquisadores da Cornell University. Em 2018, esse grupo de pesquisadores desenvolveu um método de manufatura cell-free específico para a produção de proteínas glicosiladas com um único carboidrato. E esse sistema ele já tinha potencial para o desenvolvimento de medicamentos com anticorpos terapêuticos. Então, deixando aqui um pouquinho de esperança em relação a desenvolvimentos para o combate ao Covid através de sistemas cell-free, de biomanufatura por sistema cell-free,
Eu encerro essa palestra, espero que vocês tenham gostado do passeio pelo painel, dessa nossa jornada juntos aqui. Muito obrigada pela presença de todos, muito obrigada por participarem do congresso e muito obrigada à Embrapa e à Nanodiversity pelo convite.